Bom dia, irmãos, novamente, aqueles que estão a chegar agora. Ao escolhermos esta música, parece quase que uma música contraditória, um hino contraditório com o que estamos a ver. Porque neste hino nós dizemos: vem e sopra sobre nós o teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, e nós não estamos em ajuntamento algum, nós estamos em distanciamento social, estamos cada um em sua casa, mas a verdade é que estamos unidos sim em Cristo, estamos unidos em Jesus, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu e nos deixou. Neste momento que estamos a viver, como disse no começo do nosso culto, é um tempo difícil, distinto daquilo que temos vivido na história, mas precisamos aprender com isto. Muito tem-se falado a respeito deste tempo e questionado se, afinal, o que estamos a fazer, por exemplo, em nossa igreja, neste momento, é mesmo culto ou é apenas uma transmissão de alguns louvores e uma pregação por meio da internet, ou se realmente isto é um culto e que de facto agrada a Deus ou não. Primeiro, e este é o tema hoje da nossa reflexão bíblica, é exatamente sobre culto online. É culto ou não é culto? O que é que caracteriza um culto? O que é um culto? O que a Bíblia nos diz acerca disto? E afinal, o que é a igreja? A verdade é que é um tema tão extenso que eu decidi por dividir. E hoje vamos falar apenas sobre o culto, a adoração, prestar culto e louvor a Deus. E na próxima semana vamos falar sobre a igreja e sobre o que é a igreja e o que nos faz igreja. Hoje, portanto, ao falar do culto e do que vem a ser o culto, eu gostava de estabelecer, primeiramente, alguns princípios. E os princípios servem, como nós sabemos, para dar a base, para dar o fundamento, a fundação sobre a qual nós vamos conversar esta manhã. Isto por uma razão muito simples. Porque em tempos de tecnologia é muito fácil também, depois qualquer pessoa vir a este vídeo, apanhar uma parte apenas daquilo que o pastor disse e dizer: olha, o pastor disse isso. E é verdade, vai apanhar uma parte do vídeo, uma frase, mas que muitas vezes a frase solta não expressa exatamente o que a ideia gostava de expressar. Portanto, por isso estabelecemos primeiro alguns princípios para que fique claro o caminho que estamos a tomar e aquilo que nós queremos. Primeira coisa que nós queremos, como batistas, e que nós somos batistas, é que todos nós devemos integrar uma igreja local. Todos nós. Ou seja, apesar de estarmos neste momento a reunirmos online e cada um está em sua casa, existem pessoas que estão inclusive fora da freguesia de Portimão, pessoas que estão fora do concelho de Portimão, pessoas que estão espalhadas por todo Portugal e mesmo pelo mundo. Mas a verdade é que cada um de nós precisa estar presente numa igreja local. Exatamente porque a igreja de Jesus, e como eu já disse, nós vamos falar mais sobre isso na próxima semana, é uma comunidade de crentes. E como comunidade, nós precisamos viver juntos, caminhar juntos. É facto que existem também comunidades, não é? Nas mídias sociais, mas também é verdade que estas comunidades, essas ditas comunidades, são, na verdade, comunidades à volta de um tema que interessa, mas a verdade é que essas pessoas não partilham muito bem vida. Elas não caminham juntos umas com as outras. Elas não estão ali presencialmente, dia após dia, a cruzar-se na rua ou a poder encontrar para estar juntas e conversar e juntas passarem a vida, tanto nas alegrias quanto nos sofrimentos, estarem juntas. E, portanto, ao caminharem juntas, abençoarem umas às outras e servirem umas às outras também desta maneira. Portanto, todos devem integrar uma igreja local. Porque ser igreja, ser corpo de Cristo, é ser um com o nosso irmão. Jesus mesmo disse que Ele pediu ao Pai em sua oração que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai.
que nós possamos ser um. E para sermos um, estarmos unidos, precisamos estar juntos, fisicamente juntos também, espacialmente juntos. Segunda coisa é que nada jamais poderá, portanto, substituir a comunhão da igreja local. Isto porquê? Porque existem, de facto, muitas coisas que se pode fazer online e que substituem perfeitamente o presencial. Às vezes, até de forma mais brilhante, com uma experiência melhor do que a experiência presencial por inúmeras razões. Mas a verdade é que a igreja não é uma dessas coisas. E isso estamos a estabelecer agora no princípio para que fique claro o que o vosso pastor está a dizer. Portanto, novamente, a igreja é uma comunidade, precisamos caminhar juntos. E é por isso que a experiência presencial jamais poderá ser substituída pela experiência online. E a verdade é que ela jamais vai substituir em nossos corações aquele para quem a experiência presencial é capaz de substituir o culto. A verdade é que não é alguém que está conectado, é alguém que já estava antes desconectado. Alguém que já estava desconectado do corpo. Alguém que, de facto, já frequentava a igreja, já atendia a igreja, já ia à igreja aos domingos. Mas a verdade é que não era diferente do que está a se passar neste momento. Portanto, era alguém que entrava na igreja, assistia o culto, cantava os louvores, ouvia a pregação, ia para a sua casa, mas a verdade é que já estava desconectado, já não vivia na comunhão, já não fazia, não integrava a comunidade. E que, portanto, obviamente, fazer isto presencialmente ou online, olha, às vezes dá até mais jeito de estar online. Mas a verdade é que, como já disse, isto não é ser igreja. Ser igreja, nós somos chamados para andar juntos e em comunidade. Portanto, neste momento e hoje não quero falar sobre a questão da igreja online. E eu queria dividir muito bem isso. Estamos a falar do próprio culto em si, ser online. O que estamos a fazer hoje. O irmão e a irmã em sua casa e nós cá no templo a transmitir este culto. Afinal, isto vale como um culto verdadeiramente ou não? E para falarmos sobre isso, precisamos primeiro pensar sobre o que é o culto. E como e onde é que o culto a Deus deve ser prestado. A verdade é que o conceito bíblico de culto é um conceito muito amplo e muito mais amplo do que estamos acostumados a pensar. A verdade é que não havia uma reunião semanal como nós temos hoje. Portanto, nós, quando falamos de culto, para alguém que já faz parte de uma igreja há muito tempo, sabe que estamos a falar do culto dominical. Portanto, deste momento onde as pessoas reúnem-se para prestar culto a Deus. Mas a verdade é que quando a Bíblia refere-se a culto, é um conceito muito mais amplo. E não existia naquele tempo uma reunião como esta. Ou seja, existiam reuniões como essa onde as pessoas iam para prestar culto a Deus, mas não era a maneira como as pessoas lidavam com isso, não era a mesma maneira como nós lidamos. Ou seja, se alguém dissesse, eu vou ao culto, a pessoa se calhar diria, vou ao culto? Qual? Mas onde? Exatamente porque era algo tão diverso, existiam tantas formas diferentes, percebia-se isto de tal maneira que nós hoje dizemos isso. Nós dizemos que isto aqui, estas quatro paredes, não são a igreja. A igreja somos nós. A igreja é a reunião dos santos. Nós temos isso em nossa declaração de fé. Mas a verdade é que quando isso se nos é tirado, muitas vezes nós nos sentimos um bocado órfãos, em alguma maneira. Porque a verdade é que, apesar de muitas vezes afirmarmos isto, afirmarmos que o templo, este sítio onde nós estamos, já não é um templo no sentido como era antes, que era a habitação de Deus. Deus não habita em templos. Inclusive temos cânticos a cantar isto, não é, Marilissa? Dizer que tu não habitas em tendas nem em templos feitos por mãos. E nós dizemos isso e a Bíblia nos diz isso, mas apesar disto, muitas vezes nós ainda falhamos em viver isto. Falhamos em viver que o nosso culto ele é muito mais amplo do que simplesmente a nossa reunião semanal no domingo pela manhã. E, portanto,
para percebermos melhor isso, precisamos ver como que era o culto, qual era o sentido do culto e como é que se fazia no tempo de Jesus. E a verdade é que na sociedade em que Jesus nasceu, a primeira forma que existia de culto era em casa. E não era um culto doméstico, como nós muitas vezes ainda temos hoje. Ou seja, não era uma reunião como esta que fazemos na igreja, apenas feita em casa. Essa é a diferença. Não, não é esta. Em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 6 a 9, nos diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e terão como frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Portanto, a ideia que aqui nós temos em Deuteronômio, que Deus diz ao povo que o povo deve fazer, é de que nós temos que todo o tempo, enquanto vivemos, nós devemos nos lembrar da palavra de Deus e nós devemos falar sobre a palavra de Deus e devemos falar sobre ela todo o tempo. Devemos falar enquanto estivermos assentados em nossa casa, enquanto estivermos a andar pelo caminho, enquanto estivermos a deitar-nos, a levantar-nos, devemos colocar como um sinal na mão, como um sinal entre os olhos, devemos escrever nos umbrais das portas das nossas casas. Portanto, aqui em Deuteronômio, o que Deus nos diz é que nós devemos prestar-lhe culto todo o tempo. Desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir, nós devemos estar a prestar culto a Deus. Devemos estar a lembrar, refletir em Sua palavra e falar dela. E falar daquilo que Deus fez e faz e de quem Ele é. Portanto, a primeira maneira, e isto de facto existia, era que era uma tradição, é que as famílias em casa falavam das Escrituras, ensinavam as Escrituras a seus filhos, conversavam sobre o que aquilo queria dizer e o que aquele texto específico nos ensinava sobre a palavra de Deus. E este papel de cuidar da família, de pastorear a família, de ensinar a família, era um papel que era do pai. Era um papel do homem da casa ser o sacerdote da sua família. Muitas vezes nós, hoje em dia, falamos sobre isso e o papel do homem na família, como o homem é o sacerdote em sua casa, mas nos parece às vezes algo disperso. A verdade é que isto está aqui na Bíblia, em que nós devemos fazer isso em nossas casas, e Paulo depois vai dizer exatamente isso, que a função de ensinar a sua família é do homem. Mas isso não se restringia à casa e à família. Também existia um sítio onde as pessoas iam, que era a sinagoga. E na sinagoga existiam algumas maneiras, algumas coisas que eram feitas na sinagoga como culto e adoração a Deus. Era feita a leitura da Torá, portanto, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Era feita a leitura dos profetas. Eram feitas instruções, portanto, conversas e explicações mais profundas dos textos. Era o sítio onde também os miúdos iam para estudar e deviam decorar, estudar e conhecer profundamente também o Pentateuco. Portanto, um tempo de instrução. E, ao mesmo tempo, também de pregação da palavra, pregação pública das Escrituras. E talvez, há alguns especialistas que dizem que talvez houvessem alguns momentos também de oração pública. A verdade é que isto acontecia e não acontecia novamente, não era como é hoje. A sinagoga não ficava muitas vezes durante a semana fechada ou a ter outras coisas e de repente, quando chegava no sábado, abria-se para que tivesse. Isto hoje em dia é uma realidade, é assim que se faz também nas sinagogas, mas é que neste tempo, no tempo do Novo Testamento, isto era uma coisa diária. Era uma coisa que era diária e não apenas uma vez ao dia. Era um sítio onde as pessoas reuniam-se várias vezes ao dia. E era quase como se fosse uma coisa que não tivesse ali muito bem, se calhar uma hora tão certa para leituras existia, mas que as pessoas lá estavam durante o dia. E que, portanto, a qualquer momento poderia-se ter uma instrução, ou ouvir-se uma pregação, ou alguma leitura.
Também as famílias apenas não reuniam-se apenas em casa e juntos na sinagoga, mas também iam ao templo. E esta ida ao templo dividia-se em diversas diferentes expressões. As famílias iam ao templo quando nascia o primogênito e por ocasião da circuncisão. Depois as famílias iam novamente após um mês ou dois, quando a mãe poderia ir. E aí eu talvez pergunte, mas pastor, a mãe não ia então, quando o bebê tinha 8 dias, não ia também ao templo para a circuncisão? Não. E os irmãos já sabem o porquê. Algumas semanas atrás nós falamos sobre aquela mulher que tinha fluxo de sangue. E, portanto, a mulher, depois que tem o bebê, ela ainda por alguns dias, claro que isto varia muito, mas por alguns dias ela ainda tem um fluxo de sangue, ela tem ainda sangramentos. E, portanto, ela é considerada impura e não pode ir ao templo. Portanto, quem levava o bebê, o primogênito, ao templo para ser circuncidado era o pai. E a mãe, apenas depois do período em que já tinha passado o sangramento e que, portanto, já não estava mais impura, agora já podia ir ao templo, então a mãe novamente ia ao templo, e toda a família, obviamente, para também levar a oferta a Deus por aquele bebê. As famílias também iam ao templo para levar os seus sacrifícios. No começo das colheitas, no começo do nascimento para levar o primogênito de qualquer que fosse, se tivesse algum tipo de rebanho, fosse um rebanho ovino ou qualquer outro, levavam no começo e depois levavam também o dízimo ao final. Portanto, ao fim da colheita também recolhiam o seu dízimo e levavam ao templo. As famílias também reuniam-se para os festivais. E os festivais, a verdade é que não eram só uma questão familiar ou da comunidade, mas era vista como uma questão nacional. E o que nacional quer dizer? E os irmãos, às vezes nós não pensamos muito bem nisso, mas aquilo que é nacional é aquilo que diz respeito à nação. Portanto, não apenas aquilo que é feito dentro de um espaço físico, e muitas vezes nós pensamos assim, nós somos levados a pensar assim, não é? Quando nós dizemos, por exemplo, que neste momento estamos a ver um confinamento a nível nacional. E a verdade é que não estamos a ver o confinamento a nível nacional, porque nós temos portugueses que vivem fora de Portugal e que eles não estão a fazer confinamento. A verdade é que os festivais nacionais em Israel aconteciam de maneira que, não importa onde essa pessoa vivesse, ela devia celebrar aquilo, e as pessoas vinham de longe para o templo para celebrar os festivais. Também haviam o culto dos sacerdotes no templo, que era algo diferente. Que os sacerdotes, quando estavam no templo a cultuar, eles estavam inclusive num sítio onde o povo não podia estar. Portanto, os irmãos veem como existem diversas camadas, existem diversas situações, diversos momentos, e o culto ele não é apenas um momento institucional, organizado, onde nós temos uma música, onde nós cantamos um hino, onde um pastor explica a palavra, mas o culto é algo que está absolutamente ligado, entremeado em nossa vida. Assim como nós comemos várias vezes ao dia, talvez o irmão já tenha tomado pequeno almoço, espero que sim, pela hora que é. E daqui a um bocado, quando nós acabarmos, já vai começar a ver o almoço, já vai começar a pensar no almoço, à tarde se calhar um lanche e à noite ainda uma janta, às vezes até antes de dormir, uma ceia. Isto está tão ligado que a verdade é que nós fazemos isto já naturalmente. Algumas pessoas comem mais vezes, outras pessoas comem menos vezes, mas todos nós comemos e todos nós comemos mais de uma vez ao dia. E nós todos comemos todos os dias. A verdade é que o entendimento e a maneira como as pessoas viviam o culto a Deus era exatamente assim. O culto a Deus era todos os dias. O culto a Deus era todo o tempo, todos os dias. Não apenas um dia específico. A diferença era que no sábado, era um tempo onde se separava exclusivamente para isto. Eu cultuo a Deus todo o dia, todo o tempo, falo da sua palavra, todo o dia, todo o tempo, vou ao templo, inclusive várias vezes à semana, várias vezes ao dia às vezes. Vou à sinagoga, na minha casa fazemos louvores e cantamos hinos e discutimos a palavra de Deus, mas no sábado, separávamos o dia exclusivamente para descansar e o dia exclusivamente para Deus, como se já não bastasse. E a verdade é que hoje temos dificuldade
até no nosso domingo, de separar o domingo para isto. Muitas vezes enchemos o nosso domingo com uma série de atividades e que quase que irmos à igreja, estarmos juntos como comunidade, custa-nos a quase ao risco de pessoas que chegam a fazer isso, de tirar isso da agenda porque afinal já não dá muito jeito. Precisamos também pensar sobre a igreja primitiva e como que funcionava na igreja primitiva. Depois que as pessoas conhecem a Jesus, veem a Jesus, as comunidades cristãs primitivas mantiveram este mesmo funcionamento. Mas não mantiveram por muito tempo, porque conta-nos a história da igreja primitiva e qualquer irmão que quiser buscar um livro de história da igreja, logo no seu início vai ouvir exatamente sobre isto, de como os cristãos foram perseguidos nas sinagogas e no templo. A ponto de o ensino ser dito e serem criados momentos dentro do templo, na sinagoga ou no templo, onde se negava a Cristo. Onde se dizia, se proclamava publicamente, onde as pessoas eram obrigadas a dizer que não eram cristãs, ou que não criam que Cristo era o Messias de Deus. Exatamente para que nenhum cristão fizesse parte daquele momento, fizesse parte desta comunidade. E aqueles que eram sabidamente cristãos eram expulsos, eram proibidos de participar das reuniões. E, portanto, isto fez com que começasse a mudar a dinâmica das comunidades cristãs. E fez com que aquilo que acontecia antes na sinagoga, ou seja, vamos lembrar, irmãos, existiam vários níveis, não é? Falamos sobre isto. Mas aquilo que acontecia na sinagoga e no templo, os cristãos já não podiam frequentar estes sítios. Portanto, eles acabaram por organizar-se em casa. Ao invés de irem à sinagoga, agora passaram a reunir-se em casa. Não apenas com a sua família, como já falamos naquele primeiro nível, e isto manteve-se, obviamente, mas passaram-se a reunir de casa em casa, como fazendo na sinagoga, ou seja, também agora nas casas em grupo. E para nós refletirmos ainda mais profundamente sobre isso, e o que é que dá espaço a isso, e porquê que foi possível que aqueles irmãos, apesar de serem proibidos de ir à sinagoga, foram proibidos de ir ao templo, se calhar com um sentimento inicialmente parecido com que o irmão, a irmã que está em casa neste momento sente, a sentir-se quase que estou proibido de ir, é impossível, não se pode ir. Mas eles lembravam-se das palavras de Jesus. Está no Evangelho de João, no capítulo 4. No Evangelho de João, no capítulo 4, uma das histórias que o Evangelho que João nos conta é a história da mulher samaritana. Uma mulher que Jesus encontra à beira do poço, e os irmãos conhecem, se calhar, muito bem essa história. Mas a parte que eu gostava aqui de trazer e de que pudéssemos refletir é a parte que vai do verso 19 ao verso 30. Mais especificamente, alguns trechos no meio desta parte. E o texto no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 19, nos diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós e os samaritanos, ela está a dizer, não é? Vós, entretanto, portanto os judeus, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram que ele estivesse a falar com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher,
deixou o seu cântaro à beira do furo que lhe estava, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Jesus conversa com a mulher samaritana e a pergunta que ela faz é uma pergunta mais ou menos assim. E talvez se a mulher samaritana fosse uma mulher portimonense, num domingo como hoje, dia 17 de janeiro do ano de 2021, passasse por Jesus na rua, Jesus falasse com ela e ela perguntasse a Jesus: olha, Jesus, dizem que o sítio de adorar ao Senhor é mesmo a igreja. Temos que ir lá, àquele prédio onde há uma placa à frente a dizer igreja. E há pessoas que dizem que não, que pode ser adorar em casa e que a igreja pode ser em qualquer sítio. Afinal, qual é a verdade? Então respondeu Jesus: mas vem a hora, verso 23, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Recordo aqui novamente aos irmãos e volto atrás o que falei no começo da pregação. Se o irmão ou a irmã chegou agora, peço que depois assista esta parte desde o início, para que perceba que estou a falar neste momento do culto online e não da igreja. Mas que como igreja nós podemos também estar online e cultuarmos juntos a Deus online. Exatamente porque Jesus nos diz, como disse a esta mulher samaritana, que haverá um tempo em que não será nem neste monte, nem em Jerusalém. Ou seja, o que Jesus está a dizer não é que não se poderá adorar a Deus ali naqueles lugares. Hoje qualquer um de nós pode ir a este sítio e ali adorar a Deus. A questão não é esta. O que Jesus está a dizer é que estes lugares eram tidos como os lugares onde oficialmente se adorava a Deus. E era ali o sítio de adorar a Deus. Que se calhar, nós em nossos corações muitas vezes também temos isso com a nossa igreja. O sítio de adorar a Deus é no sítio onde se reúne a Igreja Evangélica Batista em Portimão, na Avenida 25 de Abril. Mas, a verdade é que o que Jesus diz aqui, e o que Jesus diz a esta mulher é que a verdade é que Deus não procura pessoas que vão até um sítio específico para adorá-lo ali naquele sítio específico onde vão encontrar com Deus. Deus é Espírito e nós sabemos, e dos princípios que nós percebemos na Bíblia é que Deus ele é onipresente, portanto Deus está em todo lado. Não está apenas num templo, não está apenas num sítio certo. E o que Deus procura são verdadeiros adoradores. Pessoas que o adorem em Espírito e em verdade. Pessoas que tenham as suas vidas como culto a Deus. Pessoas que desde manhã até a hora de deitar-se refletem na palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, falam sobre a palavra de Deus, cantam a palavra de Deus, vivem a palavra de Deus. Não apenas hoje, no domingo, mas amanhã, na segunda-feira, e a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, da mesma maneira. Todos os dias do ano, todos os dias da vossa vida. Portanto, eu quero dizer ao irmão, eu quero dizer à irmã, mesmo que não esteja a vir ao nosso culto, se calhar desde que começou a pandemia, o seu culto a Deus agrada a Deus. Se o faz em espírito e em verdade. É isto que é preciso para cultuar a Deus. E este é o culto verdadeiro que agrada a Deus. Ainda que esteja impedido de vir aqui à nossa igreja durante este tempo, se adora a Deus, se cultua a Deus em espírito e em verdade, se o faz todos os dias da sua vida, desde o levantar até o deitar-se, o vosso culto agrada a Deus. Novamente, e repito para que fique muito claro, não estou a dizer com isso que é possível ser igreja online, é possível estar distante, não se precisa estar junto, não precisamos viver em comunidade. Não estamos a falar novamente, não estamos a falar de igreja e vida em comunidade. Estamos a falar apenas aqui, nós também temos hoje mais uma possibilidade. Assim como a igreja primitiva precisou adaptar-se, porque já não podia mais reunir-se no templo, já não podia mais reunir-se na sinagoga, e passou a reunir-se nas casas, hoje nós, se calhar, já não podemos reunir-nos com a mesma liberdade.
E a verdade é que eu tenho visto algumas pessoas a compararem, a dizer, mas o culto online não é a mesma coisa que o culto presencial. Mas então eu pergunto também a estes irmãos, mas os nossos cultos hoje têm sido a mesma coisa que era há um ano atrás? Também não. Porque a verdade é que mesmo os nossos cultos presenciais são cultos distantes socialmente, não é? A seguir as normas da DGS. E, portanto, os nossos cultos, nós já não abraçamos os irmãos, já não estamos perto dos irmãos, já não podemos orar juntos em duplas ou trios ou em grupos com os irmãos. Nós temos que chegar apenas na hora do culto, não ficamos a conversar, assistimos o culto, depois precisamos ir para casa porque não podemos ter aglomeração à porta da igreja. Este culto também custa-nos. E é com isto que precisamos comparar, porque são as possibilidades existentes. Mas é claro que este culto online que nós fazemos aqui jamais substituirá o culto com liberdade de estarmos juntos, estarmos próximos, orarmos uns com os outros, pegarmos as nossas mãos, trocarmos os elementos na ceia, coisa que talvez os irmãos já tenham vivido, mas que hoje nós não podemos de facto viver. E, portanto, o nosso culto online em nada se diferencia do culto que estamos a ter presencialmente. Se calhar até nos causa sofrimento de alguma maneira estar presencialmente, mas não poder fazer, coisa que o online se calhar nos facilita. Mas ansiamos o dia em que poderemos voltar a ter os cultos como nós tínhamos, onde nós poderemos ver a nossa igreja cheia de bancos como era, cheia dos irmãos, de cada um dos irmãos como era, onde poderemos estar novamente juntos como comunidade, numa só voz, a cantarmos juntos a Deus, estudarmos a sua palavra, orarmos a Ele. Mas enquanto este dia não chega, nós somos abençoados pela possibilidade de estarmos também juntos aqui, porque Deus é Espírito. E, portanto, Deus não se limita a sua presença apenas a este sítio. Deus está aqui. Mas quando eu digo Deus está aqui, eu quero dizer Deus está aqui e Deus está aí também com o irmão e com a irmã. A presença do seu Espírito é real. E, portanto, estamos mais do que conectados por meio da internet, estamos conectados por meio do Espírito Santo de Deus. E esta é a maior conexão que precisamos ter. Porque se não estivermos conectados por meio do Espírito Santo de Deus, podemos estar até presencialmente, mas isto não fará a menor diferença. Que Deus nos abençoe e guarde, que Ele mesmo nos conecte, que a nossa conexão seja Ele e que possamos cultuar a Deus verdadeiramente, em espírito, em verdade, todos os dias, desde acordar até dormir. Que o Senhor nos abençoe e guarde e que Ele mesmo nos mantenha durante este tempo tão difícil que estamos a viver. Onde ser igreja tem sido difícil. Mas eu quero dizer aos irmãos, nós somos igreja juntos. O irmão, a irmã que está em casa e que não tem podido assistir, não se sinta menos igreja connosco. Nós somos igreja. O irmão, a irmã faz parte desta comunidade. Em nome de Jesus, que o Senhor mesmo, a sua presença real seja em vossos corações. Em nome de Jesus. Amém.